Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar os nossos estudos de história antiga. Hoje a gente vai falar da conquista do Extremo Oriente por Alexandre o Grande, né? Continuando aí as conquistas de Alexandre. Aqui está um quadro do século XVI, que seria na verdade a Batalha de Isso, que a gente viu na semana passada, né? Então é do vídeo anterior, mas eu coloquei aí a foto, né? Então vamos lá. Na verdade, assim, tem um monte de coisa, o Alexandre vai conquistando tudo, vai ganhando, e tem um monte de nome de lugares estranhos, né? Tem o Turquistão, aí tem o não sei o que. Então eu vou falar o que eu achei interessante aí do capítulo, sem grandes detalhes, tá? E algumas coisas que eu acho interessante para o que a gente vai ver depois na era helenística, né? Depois que o Alexandre morrer, né? E formar esses reinos que são herdeiros do Alexandre, mas que estão ali no meio da Ásia, né? Então esses reinos macedônios na Ásia que a gente chama de reinos helenísticos, né? Então é interessante uma conspiração que ocorreu no meio do exército macedônio. Eu não coloquei muito bem as datas ali, né? Mas está ali entre 336, né? Que foi quando ele partiu da Grécia, até uns 323, quando ele morre, né? Então, nesse período aí. Então tem um cara chamado Filotas e o pai dele, que é o Parmênio. O Parmênio já tinha pisado na bola assim com o Alexandre, né? Mas chegou a notícia para o Alexandre, né, de que tinha uma conspiração para matá-lo, né? E o Filotas, ele era o líder dos chamados companheiros, era a elite da cavalaria macedônia, né? Tinha esse nome, companheiros do rei, né? E ele o Alexandre descobriu que o Filotas tinha sabido dessa conspiração 2 dias antes e não avisou, né? Então, quer dizer, o cara sabe que querem matar o rei, né? E não avisa o rei durante 2 dias, né? Então, Alexandre achou isso muito suspeito. E aí, o que é interessante, teve um julgamento do Filotas pelo exército macedônio. Então, o rei, né, que é Alexandre o Grande, ia como uma das partes, né, o acusador, sendo julgado, né, o caso dele pelo exército, né, porque o rei não pode julgar um caso em que ele é uma das partes, né, então o exército fica como juiz do rei e o cara que está contra o rei, né, que é bem interessante, que depois a gente vai ver que não vai dar para exportar essa monarquia macedônia para a Ásia, né, depois que Alexandre morre, porque justamente ela era baseada em costumes, né, e hábitos dos macedônios, né, não tinha muito uma lei, era costume deles fazerem isso, né, o rei tinha meio que esse acordo, algo que era da tradição deles, digamos assim, né. Então o Filotas foi condenado à morte e o Alexandre também condenou o Parmênio, né, mandou ordens para matar o Parmênio também, que era o pai de Alexandre. Aí veio uma questão interessante que era a proskynesis, que é você se prostrar perante o rei, né. Então, desde a morte de Dario, o Alexandre tinha adotado, né, nas ocasiões de estado, as vestes do cerimonial persa, né. O Alexandre ele está querendo criar esse império que inclui o Oriente, né. Ele quer juntar todo mundo num único império. E ele decidiu introduzir o costume persa da prostração, né, que chama proskynesis, né, para todos aqueles que se aproximassem do rei. Aí o autor diz que isso criou um problema, porque para os persas, ok, os persas para eles era uma cerimônia, né? Eles já faziam isso antes com os reis aquemênidas, e você ia lá, se prostrava diante do rei e ia embora, né? E fazia o que você tinha que fazer e não tinha problema, né? E não implicava em adoração, né? Para os persas, eles não achavam que isso fazia como se eles estivessem dizendo que os reis eram deuses, né? Mas para os gregos e os macedônios, ela significava um ato de culto, pois um homem não se prostrava diante de outro homem, mas apenas diante dos deuses, né? Então era para eles já acharam isso aí estranho, né? Os persas, os asiáticos não ligavam, faziam e sabia que isso não era nada, mas para os gregos era um símbolo feio, né? Fazer isso, assim, era como se o cara estivesse humilhando eles, se achando como um deus. A gente vai ver que o Alexandre vai exigir e vai se arrogar ali o título ou de Zeus ou de filho de Zeus, isso não é muito claro. A gente vai ver também que na monarquia helenística o rei vai ser tratado como um deus, vai ser deificado, né? Então Alexandre compreendia perfeitamente como os gregos interpretariam esse gesto e, portanto, devia ter um motivo muito forte para adotá-lo.
ou seja, sua razão não era cerimonial, mas política. Ele precisava resolver como o autocrata da Ásia, sem agir como um tirano, poderia exercer sobre as cidades gregas livres a autoridade necessária para unir os gregos e persas em um único império e garantir a esse império o acesso ao mar Egeu. Então, quer dizer, a questão é que, como a gente vai ver depois, como se ele fosse um deus, ele poderia interferir na política das cidades gregas, né? Porque os gregos não querem que o rei, o imperador macedônio, mande nas suas cidades, né? Quando Filipe conquista a Grécia, ele está meio que defendendo os direitos dos gregos, né? Tem meio que um acordo de que ele não vai interferir nas cidades gregas, mas no fundo você precisa interferir, né? Porque você precisa mandar, você precisa, né, gerir o território, né? Então você se colocar como um deus te permite, né, meio que violar a lei e ser e realmente interferir nas cidades gregas sem descumprir o acordo de não interferir nas cidades gregas, né? É basicamente isso. Então devemos supor que ele já tivesse alguma ideia da solução que adotaria em 324 a.C., oficialmente deveria ser considerado um deus por seus aliados gregos. Isso não significa mais do que oficialmente. Alexandre jamais acreditou que fosse realmente um deus. Em conversas privadas tratava o assunto com ironia, e em público fazia referência frequentemente a seu pai Filipe, né? Então não a ele, mas o pai, como sendo uma divindade, né? Para ele essa questão era simplesmente uma medida de política, uma aparência que poderia servir como instrumento útil de governo, né? Então, para você governar, você ser tratado como um deus, reconhecido como um deus. O que primeiro lhe sugeriu essa ideia é incerto, talvez estivesse amadurecendo desde a sua saudação do sacerdote de Amon, porque no Egito já tinha essa coisa, né, do faraó ser um deus, e quando ele chega e conquista o Egito, ele meio que assume isso, né? Ou talvez tenha sido inspirada por Calístenes, como alguns vieram acreditar mais tarde. Com a introdução da prostração, Alexandre começou a testar o terreno. Contava com o apoio de Heféstion e de outros macedônios, né? E aí ele vai falando dos macedônios que ele queria ter como aliados, né? Porque ele precisa dos macedônios apoiarem ele, né, nesse império, né, e introduzir esses costumes. Mas aí, se você olhar o último ponto, né, entretanto, contra a prostração foi efetivamente introduzida, os acontecimentos tomaram um rumo inesperado. Alguns dos macedônios nem sequer se opuseram, eles riram. O problema é que o Alexandre tá querendo construir um império juntando todo mundo, né? Todo mundo teria gregos, macedônios e asiáticos, né? Embora seja um termo bastante geral, né? O que era o antigo Império Persa. E, na verdade, só ele quer fazer isso. A galera quer conquistar ali uns territórios e ficar de boa. E ele tem uma ideia muito mais além, né? Aí, o Alexandre vai então chegar à Índia, né? Ele chega bem ali no norte do que hoje é a Índia, né? Mas a questão é o que ele entendia por Índia naquela época, né? Então, naquela época, ele jamais soube a existência do norte ou do leste da Ásia, da Sibéria, o que ele chama de Turquestão chinês, né? Aqui ele vai distinguindo o que ele entendia por Índia na época, né? Então, era basicamente ali o entendimento dele e até onde ia o Império de Dario II, né? Então, ele nunca conheceu o rio Ganges, nem o leste do Industão, regiões desconhecidas pelos gregos antes de Megástenes, tampouco tinha conhecimento da Península Indiana, embora mais tarde Nearco e Onesícrito tenham recolhido vagas notícias sobre ilhas situadas mais ao sul. Não há qualquer evidência de que Alexandre sequer reconhecesse o deserto do Rajputana, que já era conhecido por Heródoto. Então ele não tinha uma visão da Índia como a gente tem hoje. Ele não tanto quanto a gente tem hoje, né, de toda essa península, né? Ele só tinha algumas notícias, né, porque ele já estava no final do mundo que ele conhecia, né? Então, quando Alexandre invadiu a Índia, o termo Índia designava para ele a terra do rio Indo, que, seguindo a concepção de Aristóteles, ele imaginava ser uma ampla península que se projetava para leste sobre o mar a partir da massa continental do Irã. Então ele achava que era meio uma continuidade ali a leste do Irã. Ele não tinha noção que tinha muito mais coisa ali, né? Eu não coloquei, não fiz uma pesquisa geográfica tão grande assim, mas vocês estão entendendo mais ou menos que ele mesmo não tinha noção do tamanho da coisa, né? Ao longo de sua margem norte, estendia-se como uma espinha dorsal uma cadeia de montanhas, né, que era o Parnaso. Todo o restante consistia em uma vasta planície atravessada pelo rio Indo e por seus afluentes. Então, o que é interessante, né, é esse final aqui, porque ele mostra bastante a visão que eles tinham. Quanto ao lado sul, Alexandre inicialmente compartilhava as dúvidas de Aristóteles, que em certa época acreditava, como Ésquilo,
que a Índia possui uma ligação terrestre com a Etiópia é na África, né? Transformando assim o Oceano Índico em um grande lago. Em outra ocasião, passou a acreditar que o mar separava essas duas regiões. Então você vê que ele já está chegando no limite do que era conhecido, né? E dos limites dele. Eles nem sabiam o que era esse negócio, né? Então, mas estavam indo lá, avançando. Então, num lugar chamado Bactria, né? A Bactria está bem ali entre a China, o Paquistão, a Índia, né? Eu não tenho muita certeza. Eu dei uma olhada algumas vezes, mas vocês procurem no mapa que é no Google, que é a Bactria. Teoricamente é uma região chamada Turquistão, que já não existe mais, é um nome histórico, né, para uma região que já foi dividida entre vários países hoje. Mas ele recebe alguns reforços, né, e é interessante que nesse momento ele vai continuar avançando para a Índia com um exército que é imperial e não um exército macedônio, porque já faz acho que uma década que ele partiu da Macedônia, né? Então é um exército que já está misturando vários povos ali das várias satrapias que ele conquistou dos persas, né? E ele vai avançando, né? E ele chega até o rio Beas, tá? Se você for olhar esse rio, ele está bem no norte da Índia. Ele está ali na fronteira da Índia com o Paquistão, né? E ele para nesse rio. E o exército já está cansado. Os macedônios, em especial, estavam muito longe de casa e eles não sabiam o que iam encontrar na Índia. Como a gente falou ali, né? Eles não sabiam nem se o Oceano Índico era um lago, né? E a galera já está muito longe e querendo voltar. E o Alexandre fala que falta pouco, mas o exército faz um motim, né, que força Alexandre a desistir da Índia. Tem umas histórias de que falaram para eles que tinham reinos na Índia com milhares de elefantes no exército, né? Tinham alguns, acho que até chegaram a entrar em contato com os elefantes, mas conseguiram vencer algumas batalhas contra os caras que tinham elefantes, né? Mas eles falam, não, tem os outros caras lá na Índia tem milhares desses, os exércitos são muito fortes e os caras, mano, não, tá, vai dar muito trabalho, vamos voltar. E teve um motim, o Alexandre ficou 2 dias tentando negociar com os caras e aí ele fala, não vai dar mais, o Alexandre desistiu da Índia e foi retornando um pouco, né? Ele passou por um lugar chamado Cordilheira do Talói, que não era conhecido deles, né? Vocês estão vendo que eles não conheciam muito da geografia do local. E eles se perderam muito, né? Os guias que estavam ajudando eles se perderam e eles não conheciam nada daquilo. E então a descrição que a gente tem é de que o exército começou a comer os animais de carga, né? Porque já tinha acabado a comida, e queimar as carroças para fazer fogo. O Alexandre andou a pé e se recusou a beber água quando não havia suficiente para todos. Então eles estavam muito ruim, assim. Mas eles conseguiram encontrar ali uma saída, né? Eu achei interessante essa dificuldade que eles passavam, né? Então o Alexandre retornou para essa cidade de Pura, onde deveria ser uma antiga residência real do Império Persa. Eu não consegui achar onde é essa cidade, mas e aí o que ele fez? Ele começou a preparar uma invasão à Arábia, né? Se vocês lembram mais ou menos, ele conquista ali o Levante, o que é a Palestina, Israel, conquista a Gaza, ao Egito, né? E depois ele volta para conquistar o resto da Pérsia, né? E ele não invade a Arábia, não sei se tem alguma coisa a ver com o deserto, né? Que é um pouco difícil de passar, né? Ele estava planejando uma invasão à Arábia, né? Aqui a Arábia é uma península, né? Não acho que existe um país ou algum reino chamado Arábia na época, né? Era só um nome geográfico, né? Mas ele contrai uma febre e devido aos ferimentos anteriores, ele já tinha participado de uma outra campanha que um cara feriu ele com uma lança. Ele já estava meio mal e essa febre fez ele falecer em 323 aos 33 anos de idade. Então o autor fala assim, Alexandre teve sorte em morrer porque não tinha como a fama dele aumentar, mas podia ter diminuído, né? Ele morreu ali no ápice, né? Então não teve alguma grande derrota, ele ter feito alguma bobagem que fez todo mundo brigar com ele, então ele morreu no momento que ele estava no máximo, né? Então ele teve essa sorte, entre aspas, né? Então, um pouco a política de Alexandre de fusão das raças falhou, né? Ele não conseguiu oferecer igualdade política ao Oriente, só igualdade cultural. E o problema, essa é uma coisa interessante, seria muito difícil se ele tivesse vivido em administrar esse império dele, né? O autor fala assim, uma coisa interessante. Aqui ele vai usar a expressão autocrata, que eu já usei, né? Autocrata seria um tirano não, né? Um rei absoluto, né? Um líder absoluto, né? Que governa de si mesmo, né? Não precisa de leis nem nada. Então ele fala assim, no Egito, Alexandre era um deus e um autocrata.
No Irã, um autocrata, mas não um deus. Na Grécia, um deus, né, que ele fez esse negócio de ser reconhecido como um deus para poder interferir nas cidades gregas, né? Então ele era um deus, mas não um autocrata. E na Macedônia ele não era nenhum nem outro, né? Ele não era nenhum deus, nem um autocrata, porque tinha aqueles costumes, né, que ele tinha que o exército podia julgar quando ele era uma parte interessada, ele tinha que se submeter ao julgamento do exército, essa coisa toda, né? Então você vê que ele está conquistando todo mundo. E para governar todo mundo, ele está tendo que em cada lugar fazer um papel diferente. Porque ele quer juntar todo mundo, mas cada um tem uma visão diferente do que é, do que eles querem, do que é o líder deles, né? Então ele está tendo que se virar muito com isso, né? Então, e muito mais importante foi o fim do particularismo e a ideia de, outro fala de um mundo habitado, porque tinha uma polis, né? Tinha uma cidade ali, que era aquele lugar, e as pessoas seguiam o costume daquele lugar, e começou a ter uma ideia de todo o mundo habitado estar unido, né? Porque o Alexandre realmente fez isso, ele juntou um monte de países na linguagem de hoje, né? Um monte de povos e criou um único império, né? Depois vai ser dividido em vários reinos, né? Ali, mas tem essa ideia de que está todo mundo meio junto, né? Existe algo comum entre todos os homens, né? E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, ajudar a gente no Tipa.ai. E a gente vai seguindo, beleza? Valeu, até a próxima.